Opa! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knipe e vamos falar hoje sobre dribladores, os 10 melhores dribladores de todos os tempos, a pedido de um dos inscritos, Gabriel Coelho, né? Eu não tô fazendo agora muitos vídeos, às vezes, a pedido de inscritos, porque tá meio sem o que falar. Eu gostei um pouco da ideia, mas aí eu tive que pegar um tempo aqui para analisar um pouco, e eu vou ser um pouco honesto, né? Eu dei uma privilegiada para alguns jogadores do presente, não quer dizer que não tenha jogadores do passado, mas como eu já tenho mais relação com os jogadores que eu vejo hoje jogando, eu acabo dando uma valorizada a eles. Isso não quer dizer que os outros jogadores do passado são menos dribladores do que os de hoje, mas eu também levo em conta que hoje, com mais treino de defesa, com mais treino de marcação, driblar se tornou mais difícil do que era antes. O brilhantismo tático dos técnicos vai aumentando com o passar dos anos e o futebol se torna mais difícil. Os excepcionais têm mais dificuldades em se destacar no futebol de hoje. Mas assim, é uma lista subjetiva, você pode pensar diferente. Se você tem uma opinião diferente, ótimo. Eu espero que você coloque nos comentários. Eu também espero que você curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva aí no canal, porque só falta um para 400, né? Aí só por isso vai vir uns caras inscrevidos. Mas de qualquer jeito, obrigado aí a todos os 399 inscritos do canal. Vamos começar com isso logo antes que você mude por Desimpedidos. O 10º melhor driblador de todos os tempos para mim é Cristiano Ronaldo. Lembrando, driblador, né? Jogador. Jogador, talvez Cristiano Ronaldo estaria na frente. Cristiano Ronaldo hoje, se você olhar ele jogando, até os últimos anos de Real Madrid, é menos drible, mais finalização, mais qualidade atlética, um cara que finaliza muito bem. Mas na época de Manchester United ele fazia muitos dribles, até porque o Ferguson colocava ele mais recuado do que o Mourinho, Ancelotti, o Pellegrini e o Zidane colocavam ele no Real Madrid. O Real Madrid ele virou o centroavante que é hoje. E o Cristiano Ronaldo, ele sabia jogar muito bem com os pés, ele driblava muito bem, tinha uma leitura de zaga muito bem, e ele mantia, aperfeiçoou isso durante os anos. A leitura de defesa do Cristiano Ronaldo é muito brilhante. É por isso que mesmo aos 35 e 36 anos o cara está conseguindo marcar quase um gol por jogo no campeonato italiano. Então o Cristiano Ronaldo tem que estar aqui nos 10 melhores dribladores da história. É um cara que com certeza tem um peso para o futebol mundial gigantesco, um jogador de muita história, 5 vezes melhor do mundo. Ele consegue se manter muito pela dedicação dele. Ele é um jogador, assim, alguns jogadores aqui da lista, eu vou falar, eles não foram dedicados. Eles tiveram uma carreira curta, inclusive o líder do ranking teve uma carreira bem curta, mas o Cristiano Ronaldo é um jogador que é completo, na minha opinião. O cara, ele dribla, cabeceia, chuta, arma jogadas, até menos hoje, mas eu acho que ele está em 10º lugar. Mas driblando, acho que um brasileiro que também tem um peso muito grande no futebol atual é melhor que ele, que é o Neymar. E lembrando, isso aqui é subjetivo. Se você acha o Cristiano Ronaldo melhor driblador que o Neymar, é só colocar nos comentários. O Neymar é um cara que eu gosto muito de ver jogando quando ele não está cavando falta, né? Eu acho isso muito irritante, mas ele está pelo menos mudando bastante isso. Ele é um cara que pelo menos mudou bastante esse tipo de comportamento, pelo menos do que eu estou vendo dos jogos do Paris Saint-Germain. Mas é um cara que dribla muito bem, tem muita criatividade para arrumar um espaço livre e marcar um gol. A gente lembra dele do Santos quando ele fez aquele gol que ganhou o Puskás, saiu driblando todo mundo, marcou aquele golaço. O Neymar é um jogador que também se adapta muito bem a outros clubes diferentes. Ele chegou bem, jogando bem no Barcelona, ele jogou bem no PSG. Ele é um cara que tem uma leitura de zagueiro muito boa também. Ele sabe ler o que o zagueiro vai fazer ou não. Isso faz com que ele seja um jogador de muita habilidade contra qualquer tipo de oponente. Por isso, o Neymar, para mim, receberia um nono lugar. Como ele ainda tem uma carreira longa pela frente, ele tem 28 anos, ele deve ter os seus 5, 10 anos. Eu de ainda jogando um bom nível, né? 10 anos acho que já é um pouco de exagero, mas eu tinha que colocar um herói de um título de Copa do Mundo brasileiro na frente. Um cara que sempre tem muito respeito dos brasileiros, um cara que dedicou um dos momentos mais maravilhosos da história do Copa do Mundo do Brasil. Um herói de uma das grandes conquistas do Brasil, do Tetra, Roberto Baggio. É um herói do Brasil, né? Ele não é brasileiro, mas é um herói nacional. Roberto Baggio, obviamente, a gente se lembra do cara, a gente dá uma zoeira, né? E isso é uma coisa assim, a história é um pouco injusta com ele por causa disso. Tudo bem, errar um pênalti em Copa do Mundo é bem grave, né? Ainda mais em final. Mas o Roberto Baggio, cara, já ganhou o prêmio de melhor do mundo. O cara, ele é um dos maiores artilheiros da história da Série A italiana. E ele era conhecido muito pela velocidade e pelos dribles. O Roberto Baggio, muitos falam que o Messi se parecia muito com o Baggio no movimento de dribles. É um cara de muita habilidade. Então o Roberto Baggio é um cara muito injustiçado por aquele momento de 94. E ele fez uma grande Copa do Mundo. Então aquele momento lá dele errar o pênalti, assim, realmente merece suas críticas, mas é um jogador que tem muita história e não deveria ser deixado de fora. É um driblador espetacular. Eu recomendo até que você veja muitos vídeos do Roberto Baggio, que ele era muito bom.
E é claro, mas assim, saímos de um herói de Copa e vamos para outro herói de Copa, né? Então, outro herói de Copa brasileiro é o Ronaldo Fenômeno. Ele é herói de 2002, naquela partida um pouco ruim do Cano no segundo tempo, né? Até que ele catou bem no primeiro, mas Ronaldo Fenômeno é um centroavante, mas era um cara muito genial em dribles, né? Eu me lembro até do momento, eu ocupei mais no final da carreira dele aqui no Corinthians. Ele, na época já até era agudo, ele faz um corte pro lado, tira o zagueiro da jogada, aproveita o goleiro adiantado, dá um chute. É uma coisa assim que eu não vejo muito dos centroavantes, né? Centroavante é assim, é mais comum você ver o centroavante mais raiz, assim, que você vê. É um cara tipo Close, é muito raçudo, que sai atrás da bola, não é brilhante tecnicamente, sabe meter a bola dentro do gol. O Ronaldo é muito mais versátil do que isso, ele voltava atrás em busca de jogo, ele conseguia driblar meio campos com muita facilidade, zagueiros com muita facilidade. Ele sabia transitar entre os lados do campo com muita facilidade também. Então o Ronaldo Fenômeno ele ganhou um crédito por isso, porque ele era de uma posição em que normalmente a função era só tocar, receber a bola e chutar. Mas não, ele era um cara que voltava para trás, cumpria a função do meio atacante dos pontas. Então o Ronaldo merece muito crédito por isso. Ele era um driblador sensacional, muito inteligente também. Eu acho até um pouco esquisito um cara que sabia ler tão bem os zagueiros, não ter bons comentários de Copa do Mundo, mas o Ronaldo Fenômeno está em sétimo, mas o cara que está em sexto deu um chapéu nele, né? O Zidane tem que ter um lugar assim de respeito. O Zidane, ao contrário do Ronaldo, era meio campo. Se você for ver o Zidane em gols, se não me engano, o Rogério Ceni tem mais gols que o Zidane. As pessoas não sabem disso, mas o Zidane era muito criativo, ele fazia muitas assistências e ele não teve uma carreira muito longa. Em 2006 ele se aposentou meio que no auge. Ele podia ter muito bem, facilmente, 4 anos de grande futebol. Teve uma Copa brilhante, acabou ausentando alguns jogos, mas ele jogou muito bem na Copa de 2006, ele acabou sendo mais lembrado por aquela expulsão, naquela cabeçada no Materazzi, mas em 98 ele destruiu o Brasil na final, e ele marcou acho que 2 gols naquela final. Então o Zidane é um driblador também, se você vê ele jogando, a capacidade dele de controlar a bola, o domínio de bola, a bola podia vir de qualquer jeito, o cara deixava ela no pé dele, isso era impressionante. Zidane é um jogador sem a sombra de dúvidas, fantástico. E está fazendo uma carreira de técnico muito boa. Já tem 3 títulos de Champions League. E é o mesmo número de Champions que o nosso próximo jogador da lista tem em Copas do Mundo. Pelé. De novo, isso não é um ranking de melhores jogadores, mas sim de melhores dribladores. E Pelé era um super driblador, não era? De quem não lembra daquele gol na Copa de 58, que ele dá 3 chapéus e aquele chute, né? Acho que 3 ou 2 chapéus, agora não estou me lembrando. Mas foi um baita lance e o Pelé é um jogador sensacional. Ele tinha, na época dos 1950, 1972, 70, ou seja, ele conseguiu jogar todas essas 3 Copas em alto nível. Um jogador que também aposentou um pouco cedo, mas jogou uma quantidade enorme de jogos durante esses anos. Ou seja, numa época de muito desgaste físico, ele sabia jogar em alto nível durante muito tempo. E, obviamente, o argumento sai às vezes do drible, mas o Pelé merece uma citação muito boa nessa lista. Ele é o primeiro jogador completo da história do futebol e ele ele tinha uma habilidade de drible muito boa, ele sabia ler os zagueiros muito bem, mas tinha um jogador que foi companheiro dele, que é uma dupla muito famosa na 1970, que era um driblador melhor do que ele. Embora menos versátil em dribles, o cara era sensacional, Garrincha. Mas lembrar que Garrincha, o anjo das pernas tortas, assim chamado, ele era chamado assim porque ele tinha uma deficiência, a perna direita era 6 centímetros mais curta que a esquerda. Que é uma coisa que acontece em algumas pessoas, outros esportistas como Bruce McLaren, que foi piloto de Fórmula 1 e venceu o Le Mans em 66, ele também tinha uma perna mais curta que a outra. E para piorar, as 2 pernas eram levemente curvadas para a esquerda, por isso que ele é chamado de anjo das pernas tortas. E como eram um pouco curvadas para a esquerda, por mais que fosse previsível que ele iria cortar um pouco para a esquerda, porque o centro de gravidade do corpo dele estaria destinado um pouco mais para a esquerda, ele era fantástico com os dribles, ele aproveitou essa deficiência dele para se transformar num dos dribladores mais geniais de todos os tempos. Alguns o colocam em primeiro, mas eu coloco ele atrás por causa da falta de versatilidade, por mais eficiente que os dribles deles fossem. Então eu coloco em terceiro pela versatilidade, outro mago das pernas, por saber driblar de formas mais diversas que o Garrincha, Maradona, Dom Diego Maradona. Quem não lembra daquele golaço contra a Inglaterra? Nossa, acho que foi contra a Inglaterra aquele golaço. Nossa, mas que gol do Maradona, né? Como pessoa, o cara é um bosta, né? Eu posso falar isso aí mesmo. O cara, ele não assumiu 2 filhos que ele tinha, ele teve vício em drogas, ele faz elogio de Nicolás Maduro, mas como jogador de futebol, justiça seja feita. Ele é um dos melhores da história. E para a população argentina ele meio que é maior que o Messi, né? Por causa da história que ele fez na Argentina e também por ter vencido uma Copa do Mundo na Argentina em 1986.
O Maradona era um jogador muito veloz, a leitura de dribles dele era fantástica, ele sabia ler os olhos do zagueiro, saber o que o zagueiro ia fazer, e era um cara que impressionava também, né, pelo quanto o cara conseguia arrumar soluções e novos espaços para fazer dribles e chutes. Então, Maradona fica em terceiro. Mas ele o pessoal pode puxar o saco dele quanto quiser, eu acho o Messi melhor em questões de dribles. O Messi hoje, se a gente olhar o Messi hoje, ele não dribla tanto quanto driblava na época lá de 2012, 2010, 2011, lá naquela época que ele pegava a bola no meio do campo, saia driblando 7, marcando gol. É esses os motivos que ele está em segundo. O Messi é um cara muito ágil e rápido, ele tem uma facilidade muito grande. Ele, por ser baixo, o centro de gravidade dele ser menor, ele tem mais controle do corpo dele. Você vê que jogadores mais altos, né, eles têm mais dificuldade de controlar o que vão fazer com o corpo. Embora tenha vantagem de outros esportes, nesse tipo de esporte como o futebol, a altura às vezes não é uma vantagem. Para o Messi, como atacante, o cara tem uma vantagem de ser um jogador mais baixo. E ele além de muito rápido e ágil, ele tinha um controle de bola muito grande com as duas pernas. Ele não é apenas um canhoto, ele é ambidestro basicamente, porque ele dribla com a perna direita, ele baixa de cobertura com a perna direita, ele é um canhoto fenomenal. Obviamente talvez seja o maior canhoto do futebol, até porque eu não tenho uma garantia de qual desses aqui é um canhoto ou destros, mas o Lionel Messi é para muitos o melhor jogador de todos os tempos, né? Muitos assim, quer dizer, muitas pessoas. São, né, se você coloca 1000 especialistas, é muita gente. Então, não estou dizendo que ele é hegemônico, né? Que ele é o melhor jogador de todos os tempos, tudo isso. Mas é um jogador que, obviamente, salta os olhos quando você vê ele jogando. A criatividade, a inteligência, é um cara extremamente completo. E os dribles dele são sensacionais, né? A capacidade. Eu me lembro quando ele fez um chapéu deitado, né? Eu acho que esse jogo foi contra o Osasuna. Ele tava com a bola assim no pé, ele deu um chapéu deitado. Óbvio que não completou, mas poxa, era uma coisa absurda o que esse cara tem de controle de bola. Mas se tem um jogador que tinha um controle de bola incrível, e infelizmente foi um jogador que se dedicou muito pouco à carreira, e pelo jeito parece não se arrepender tanto disso, que é Ronaldinho Gaúcho. Jogou com o Messi durante uma parte do começo do ciclo da Argentina no Barcelona, né? E o Ronaldinho Gaúcho, né? Só que você coloca lá seus vídeos, você consegue ficar olhando o dia todo ou ver o Ronaldinho driblando, porque era uma facilidade enorme, né? Ele era o bruxo, né? Como algumas pessoas gostavam de chamar. É um cara, assim, que tinha quase basicamente um jogador completo também. Batia a falta muito bem, driblava muito bem, ele cabeceava bem também, muita inteligência de jogo. Ronaldinho Gaúcho tinha essas habilidades fenomenais. Ele veio aqui pro Brasil, no Atlético Mineiro, e mostrou toda a habilidade dele, como ele conseguia se desenrolar bem com a bola. Mas é um jogador que acabou com sua carreira muito cedo. Hoje ele tem 40 anos. Se a gente pensar bem, ele podia estar jogando em 2017, 2016, 2015. O cara meio que aposentou em 2012, né? O Atlético é campeão da Libertadores e o cara para. Assim, depois disso ele não voltou a jogar bem futebol. Então o Ronaldinho Gaúcho tem esse problema, mas não dá para negar que era para alguns é o jogador mais talentoso daquela geração dele, da década de 2000. Acho que para alguns é o jogador mais talentoso que teve naqueles anos. O Ronaldinho, ele merecia estar em primeiro. Ele tinha um domínio de bola melhor do que qualquer um. Tinha uma imagem no treino que eu acho chocante. A bola veio, o cara meio que isola a bola ele bate assim, a bola escorrega no peito dele, ele para assim, calcanhar a bola. Isso é muito absurdo. Aí ele volta, bate de calcanhar e a bola cai no pé, acho que do Sérgio Busquets na época. Então, era assustador, né? O cara tinha um dom com a bola, né? Infelizmente ele não se dedicou tão bem à sua carreira. Mas ele é o melhor driblador de todos os tempos. É difícil tirar essa vaga do Ronaldinho Gaúcho. O cara era muito habilidoso. Tinha uma outra jogada que ele dá um chapéu, ele dá um chapéu, volta a dar um chapéu, volta a dar um chapéu. Assim, é um drible. O cara humilhava os outros dentro de campo com aqueles dribles sensacionais dele. Então eu coloco ele em primeiro lugar. Lembrando, não há uma diferença muito grande entre esses jogadores. Esses jogadores estão separados por distâncias quilométricas, assim, em questão de habilidade nesse sentido. São poucas coisas, são poucos detalhes que vão separar um jogador um do outro. Então, assim, eu coloco essa lista aqui. Você pode discordar, eu espero que você tenha discorde e fale nos comentários quem para você é o melhor driblador de todos os tempos. Na minha opinião, Ronaldinho Gaúcho. Ele é um mago com os pés, um bruxo. Embora as pessoas gostam de falar muito do Garrincha, o mago das pernas tortas, ou do Maradona, do Messi. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho tem um lugar especial. Vai lembrar que ele pode ter tido muita influência com o Messi, né? Ter ajudado o argentino a ter mais domínio de bola, ajudado ele com os dribles. Isso é uma teoria minha, não sei se isso realmente aconteceu. Mas o Ronaldinho Gaúcho, ele é um jogador que merece ser lembrado durante muitos anos. Não à toa é tão idolatrado, né? Mesmo tendo uma carreira tão curta que podia ter sido muito maior.
Gente, por esse vídeo é isso. Obrigado aí ao inscrito que fez esse pedido. Desculpa ter esquecido seu nome aqui. Só lembrar, né? Não custa lembrar. Obrigado a... Nossa Deus, o celular fica lento agora, não é? Vai ficar branco a vida toda? A questão é assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo para os seus amigos. E obrigado, Gabriel Coelho, pela sua sugestão. E mande aí mais sugestões para eu ver se eu faço. Não garanto que eu vou fazer, mas... Obrigado pela sugestão aí dos 10 melhores dribladores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você compartilhe com seus amigos também, assim como os outros que estão assistindo esse vídeo. Por esse vídeo é isso. Até o próximo.